Bom, nós estamos então no mês do evangelismo. Quantos podem dizer amém por isso? Nós viramos então o mês de fevereiro para março. E o mês de fevereiro nós denominamos ele de o mês da oração, porque nós intensificamos as orações. E agora no mês de março nós denominamos como o mês do evangelismo. Então, todas as nossas ações, ministrações, todas as nossas conversas, não é, do dia a dia, vão girar em torno desse valor espiritual, que é o evangelismo. Pastor, o que é o evangelismo? Você sabe? O evangelismo é anunciar o evangelho para as pessoas. A palavra evangelho, ela significa boas novas. Diga para a pessoa que está do seu lado, evangelho significa boas novas. Então, nós temos um chamado de Deus para anunciar o evangelho, ok? Portanto, anunciamos as boas novas, anunciamos as boas notícias. E a boa notícia é que Deus nos ama, amém, irmãos? Ele nos ama, Ele não está irado conosco, entende? Deus, Ele quer você perto dEle, perto dEle. Mas a mensagem que eu vou pregar hoje não é para evangelizar você, é para instigar você a evangelizar. Então, hoje eu quero instigar você sobre essa importância de você ser um evangelizador. Ser um evangelista não é só para quem tem o dom ministerial. Olha para cá. Os irmãos pensam que isso é só para o pastor, isso é só para alguém que é especial e que ele pode então anunciar o evangelho. Não. Todo o dom ministerial é dado para quem o tem para treinamento da igreja. Treinamento da igreja. Então olha para cá, eu sou um evangelista. Eu tenho o dom de evangelizar. Entende? Mas o dom que Deus me deu não é só para que eu seja usado. É para treinar você para que você seja usado. Amém? Então, esse mês é um mês de treinamento, onde você vai ser treinado. Agora, para instigar você hoje, eu quero falar sobre o inferno. Inferno. Não é muito comum falar de inferno, hoje em dia. Mas, eu vou falar porque é necessário nós falarmos de tudo que a Bíblia fala. E a Bíblia fala de céu, mas a Bíblia também fala de inferno. Entende? Nós não escolhemos algumas coisas da Bíblia para falar. Não. Nós ensinamos toda ela. Portanto, precisamos ensinar a respeito do inferno. E a mensagem do inferno, ela não é, em primeiro lugar, para o ímpio, para aquele que não tem Cristo. No meu entendimento, a mensagem do inferno, em primeiro lugar, é para nós, a igreja. Por quê? É para despertar você, para anunciar o evangelho, para que as pessoas não vá para o inferno. Entende? Então, hoje, você vai entender a realidade do inferno. E você vai entender que existem coisas no inferno e que precisam haver na igreja. Pastor, estou escandalizado. Como é que pode ter alguma coisa no inferno que tem que ter na igreja? Eu vou provar na Bíblia para você. Entende? Eu coloquei o título da mensagem, As 5 coisas que existem no inferno. Mas, na realidade, o título completo é As 5 coisas que existem no inferno e que precisam haver na igreja. Na igreja. Pastor, mas não tem. Tem. Porque a Bíblia, ela nos fala a respeito do inferno e como o inferno é. E como ele é. Mas antes de falar dessas 5 coisas, você precisa ter um entendimento mínimo sobre o inferno. Primeiro, o inferno, essa palavra inferno na Bíblia, quando você buscar o original dela, você vai encontrar pelo menos 3 palavras. A primeira palavra no original é Sheol.
Sheol. A segunda palavra é Hades. A terceira é Tártaro. Diga para o irmão do lado: Sheol, Hades e Tártaro. Não é o Tártaro do dente. Tá bom? Qual a diferença entre elas? A palavra Sheol é uma palavra hebraica. O Velho Testamento foi escrito em hebraico. Portanto, quando você encontra inferno no Antigo Testamento, no original é a palavra Sheol. No Novo Testamento, ele foi escrito em grego, no original. Aí a palavra, quando tem lá inferno, não é mais Sheol, é Hades. Portanto, Hades e Sheol são a mesma coisa. A mesma coisa. Só mudou a língua, o idioma. Agora, o que significa Sheol e Hades? A palavra Sheol e a palavra Hades significa lugar dos mortos. É onde os mortos estão. Então, o morto não está no cemitério. Entende? O morto, ele está no Sheol, ou no Hades. Mas o inferno está no Sheol. O inferno não é o Sheol, e nem o Hades. O inferno está no Sheol, que é o Hades. Agora, pastor, me explica o que é o Tártaro. Essa palavra Tártaro está lá em uma das cartas de Pedro, e ela também está lá escrita no português como inferno. Mas o Tártaro, ele na realidade é um abismo. Um abismo. Por que ele é um abismo? Porque no Sheol, no Hades, que é o lugar dos mortos, existe uma separação entre dois lugares. Quais são esses lugares? De um lado, é um lugar chamado inferno. De outro lado, é um lugar chamado paraíso, ou seja, e entre os dois existe o Tártaro. E o Tártaro é o quê? Um grande abismo. Quem está entendendo, diga amém. Então veja, aonde está isso? Aonde está o Sheol, o Hades, que é dividido em duas partes por um grande abismo que é o Tártaro? Esse lugar está no centro da terra. No centro da terra, lá embaixo. Lá embaixo. Portanto, o lugar dos mortos é no centro da terra, seja os mortos salvos, seja os mortos não salvos. Os salvos estão no paraíso, os não salvos estão no inferno. E esses dois lugares estão separados pelo Tártaro, que é um grande abismo entre eles. A Bíblia fala, desde Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala a respeito, seja do Sheol, do Hades, e também do inferno e do paraíso, que está nesse lugar. Agora, a passagem mais clara a respeito disso, do que eu estou falando para você, está lá em Lucas capítulo 16. Então vamos projetar para você ler, Lucas capítulo 16, a partir do verso 19, aliás, 20. Então, o Hades é o lugar dos mortos, aonde está o inferno. Agora, deixa eu falar aqui, me ocorreu aqui. Você precisa entender também, é um entendimento mínimo que você precisa ter, de que esses lugares, as pessoas que morreram estão lá. Estão lá, o salvo e o não salvo. E que esse lugar é temporário. Temporário. Não é definitivo para a eternidade. Por que é temporário? Porque ninguém ainda foi julgado. Ninguém. Nenhum morto foi julgado. Haverá um dia que todos os mortos vão ressuscitar e serão julgados. Isso virá ainda. Haverá o tempo disso. Não sabemos quando.
mas posteriormente à volta do Senhor. Os mortos vão ressuscitar e serão julgados. Depois de serem julgados, serão lançados em outros lugares, que serão lugares definitivos. Então, o inferno não é um lugar definitivo, senão não haveria necessidade de haver julgamento. A Bíblia não falaria de julgamento. Então, quem está lá está aguardando o julgamento, seja o salvo, seja o não salvo. E eles serão julgados de maneira distinta. E eu não tenho tempo de falar isso para você. Mas é um lugar temporário. E ele não foi feito para o homem, o inferno. A Bíblia diz que ele foi feito para Satanás e os seus anjos. Porém, o homem se rebelou contra Deus. E ele então se tornou um lugar temporário de julgamento, provisório. Então tem gente que fala aí, né? As pessoas do mundo gostam de falar, não existe inferno. Não existe inferno, inferno é aqui. Quem já ouviu isso? Não é? Eles não sabem da realidade. Mas a Bíblia fala dessa realidade que está aqui em Lucas capítulo 16, verso 20 até o 31, tá? Vamos ler então. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Primeiro fala do rico, né? Acabou que não veio aqui no meu texto. Então, ele fala do rico que morreu e fala de Lázaro, que é o mendigo. Verso 20, né? Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele rico, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam na mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Lembra? Seio de Abraão é o que, meus irmãos? O paraíso. Ele morreu e foi levado para o paraíso, conduzido pelos anjos. Então vai aprendendo. Todo salvo que morre, os anjos vêm buscá-lo, para levá-lo. Levá-lo para onde? Paraíso. E diz aí, então, no inferno, vamos ler antes, né, onde eu estava lendo. Aconteceu morrer o mendigo, ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, quer dizer, ele foi levado para o inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta o quê? Chama. Então, tem chamas no inferno. E tem água no paraíso. O texto diz, tem água no paraíso. Está vendo que isso aqui não se trata do céu? Isso aqui não está falando que é o céu, porque tem água. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande o quê? Abismo. O Tártaro, entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Em outras palavras, eles têm a palavra, ouça-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então aqui, está vendo? O texto é muito claro.
Não é? Dá para entender que de um lado tem o paraíso, do outro lado tem o inferno, no meio tem o abismo. E que dá para ver o lugar de lá. Dá para enxergar aqueles que estão no paraíso. Agora, que não é apenas uma parábola. Você vai ver o título aí na sua Bíblia que está falando da parábola do rico e Lázaro. Não é apenas uma parábola que Jesus usava para ilustrar as coisas, não. Isso aqui é uma história verdadeira. Por quê? Porque em nenhuma outra parábola Jesus dá o nome de alguém. Essa é a única parábola que Jesus registra o nome. E o nome é do mendigo. E como é que ele se chamava, meus irmãos? Lázaro. Então, isso aqui é história. Não é história com E, é história com H. É história verdadeira. Aconteceu. Lázaro está lá no paraíso. E o rico ainda está lá. Até hoje, 2000 anos depois. Ele ainda está lá. Aguardando a ressurreição dos mortos. Agora, o texto nos mostra 5 coisas que existem lá e que precisa também haver aqui na igreja. Pastor, explica isso melhor. Então, eu vou te dar 5 coisas que existem no inferno e que precisa haver na igreja. A primeira, no inferno há uma visão clara das coisas espirituais. Muitas vezes na igreja não há. As pessoas não têm a visão correta do mundo espiritual. Lucas 16, 23 diz que no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Ele não via, mas agora ele via, ele viu. O inferno é real. E se você tivesse uma visão clara da realidade do inferno, você mudaria a sua postura. Você mudaria. E não é que você tem que ter a realidade do inferno para não ter medo de ir para o inferno, porque você é salvo e salvo para sempre, amém? Fala para o irmão do lado, você não vai para o inferno, irmão. Mas o seu pai, que não é cristão, pode ir. Os seus amigos, que não conhecem Jesus, pode ir. E por isso você precisa ter uma visão do inferno. Porque se você tiver uma visão clara a respeito do inferno, a sua postura muda. Você não muda e não passa a pregar mais o evangelho para as pessoas, porque no fundo, você ainda não crê que existe inferno. No dia que você crê, verdadeiramente, sua conduta vai mudar. Você vai convidar pessoas para ir na célula, você vai convidar pessoas para vir no culto. Você é indiferente ainda porque você ainda não viu a realidade que existe no inferno. Então, a primeira coisa que existe no inferno e que precisa haver na igreja é uma visão clara das coisas espirituais. Quando nós acreditamos realmente no inferno, então passamos a ter uma ousadia para chamar as pessoas, para convidar as pessoas, para testemunhar. Por que muita gente não chama ninguém para ir na célula? Não chama pai, não chama mãe, não chama amigo, não chama conhecido, porque não tem uma visão que clara. Olha para cá, por favor. Olhe para mim. Você precisa chamar seus amigos para ir na célula, amém, irmãos? Porque se o seu amigo não é nascido de novo, se ele morrer, ele vai para o paraíso ou ele vai para o inferno? Para o inferno. E a Bíblia diz que no final de todas as eras, eles vão nos questionar no dia do julgamento. Por que nós não insistimos com eles? Por que não falamos com eles? Então, a primeira coisa que existe no inferno e que precisa haver na igreja
é uma visão clara a respeito das coisas espirituais ou uma visão clara a respeito do inferno. Essa visão tem que mudar. Isso tem que ser mais real. Entende? Você precisa crer mais nisso. Porque a crença correta produz o comportamento o quê? Correto. Se você não tem convidado, é porque você tem uma crença errada. E a crença errada é que você não acredita que há de fato o inferno. Segunda coisa que há no inferno, que precisa haver na igreja, é que no inferno existe súplica e clamor pela vida dos outros. Verso 24 do capítulo 16 diz: então clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. A Bíblia diz que ele clamou também, para que alguém pudesse pregar para os seus 5 irmãos. Entende? Ele clamou. Muitas vezes falta clamor no nosso meio, pelas pessoas, por aqueles que nós amamos, por aqueles que nós conhecemos. Muitas vezes falta o clamor que existe lá no inferno. Lá no inferno as pessoas estão clamando para Deus mandar gente para pregar para os seus parentes. Lá no inferno eles estão falando: pelo amor de Deus, não deixa os meus parentes vir para o inferno, não. Então, o texto mostra que existiu um clamor por parte do rico para que o evangelho fosse pregado. Nós precisamos orar mais pelos perdidos, amém, meus irmãos? Você precisa ser menos egoísta, pensar só em si mesmo. Você não é uma ilha, existem pessoas ao seu redor sofrendo, e sofrendo tanto que elas podem morrer e sofrer muito mais ainda na eternidade. Você deveria clamar por elas, você deveria orar pelas pessoas que você conhece, para que elas sejam salvas, para que elas não vá para o inferno. Deveria haver um clamor no seu coração, no mínimo por aqueles que você ama. Você sabe, o apóstolo Paulo tinha um clamor no coração dele, não só por quem ele amava, até por quem ele não conhecia. Como igreja aqui, nos períodos de jejum e oração, nós oramos não só por quem nós amamos, nós oramos até por quem nós não conhecemos. Porque nós queremos saquear o inferno e povoar o céu. Amém? É isso que nós queremos. O máximo que nós tirarmos das mãos de Satanás é importante. Então, no inferno, existe algo que precisa ter na igreja. E esse algo é súplica e clamor pelos perdidos. 1 Timóteo, capítulo 2, verso 1 diz: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas e orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam o quê? Salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A própria palavra ordena que você tem que suplicar, como o rico suplicou. Porque a súplica do inferno não tem poder de mudar nada aqui na terra, nada. Mas a sua tem, amém? A sua oração tem poder de fazer pessoas serem salvas hoje. Por isso você precisa orar. Por isso você precisa clamar, porque lá no inferno tem gente clamando, mas nada pode ser feito. Mas nós podemos mudar o destino eterno de muitas pessoas. Eu louvo a Deus por isso. Entende? Porque existem muitas pessoas que vão chegar lá no céu, não é porque eu as salvei, mas elas vão dizer: pastor, foi você quem pregou para mim.
Foi você quem me convidou. Tem uma família em Palmas, muito querida nossa. Eles eram nossos vizinhos de frente de apartamento. Quando eu mudei para o apartamento, eu falei para minha esposa, nós vamos ganhar essa família. Vamos começar a orar por eles. Oramos. Fazíamos reunião, chamava eles. Eles não vinham. Fazia de novo, chamava, convidava. Até que começaram a vir. Com o decorrer do tempo, passaram a gostar. Levamos eles para o encontro. Se converteram. Hoje é líder de célula lá na Videira de Palmas. Por quê? Porque eu falei, nós vamos ser instrumento de salvação. Vamos orar e vamos suplicar. Por quem que você tem orado? Por quem que você tem clamado? Por quem? Ah, pastor, eu quero saber de mim. Se eu chegar no céu, já está bom. Ele fala. Pois é. Mas você precisa ser menos egoísta. Porque no inferno existe súplica e clamor. Terceira coisa que há no inferno e que precisa haver na igreja. No inferno, a consciência do real valor da vida. Por quê? Porque no verso 25 diz, disse porém Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida. Em outras palavras, o sujeito era muito rico, mas toda a riqueza dele perdeu valor onde? No inferno. Acabou. Não adianta nada ser rico e ir para o inferno. O texto não está falando que ricos vão para o inferno e que pobres vão para o céu ou para o paraíso. Não. Só foi tomado esse exemplo para mostrar para você que nada adianta você estar ganhando dinheiro na vida. Então talvez tenha alguém aqui que não é salvo. Quero falar para você, que adianta você ter bens nessa vida e quando você morrer, você queimar no inferno? Que adianta? Ah, pastor, eu quero é carro, eu quero é dinheiro, eu quero é isso e aquilo. Nada contra você querer, mas isso não é o mais importante da vida. Não é. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. Converte, vai converter. Vai procurar Deus na sua vida. Deus está falando com alguém aqui hoje, amém, irmãos? Sei que a maioria aqui massiva, é convertida já, mas de repente tem alguém que não converteu direito ainda, né? Fala para o irmão aí, converte direito, viu, irmão? Às vezes tem. Você está na igreja, mas você na verdade não é da igreja. Você sabe quando o povo de Israel saiu do Egito, a Bíblia diz que saiu uns egípcios com o povo. Eles eram chamados de populacho. Pode ver lá na Bíblia. Quem era o populacho? Populacho era gente que era egípcia, que estava no meio do povo de Deus. Não era salvo. É possível ter gente que não é salvo dentro da igreja. Frequentar a igreja não garante sua salvação, não. Entende? Falar que você é membro da videira não garante. Você precisa ter um real encontro com Deus. Você precisa nascer de novo em nome de Jesus. Mas o fato é esse, que o dinheiro é importante, mas não é tudo na vida. Por isso que no inferno há uma consciência real do valor da vida. Dinheiro perdeu sentido no inferno. Agora ele não estava mais preocupado com dinheiro, com sua casa, com seus carros, com seus bens. Então nós também precisamos dar valor ao que tem valor. E o que tem de mais valor são as vidas para Deus. Você está só preocupado em prosperar? Muda o seu foco. Até a sua prosperidade tem que ter foco. Qual que é o foco dela? Abençoar a obra de Deus para salvar pessoas. Sustentar pastor, para coordenar a obra, para pessoas serem salvas. Abrir um projeto social como nós estamos fazendo para salvar crianças, amém, irmãos? Para que a obra possa crescer e avançar. Então, no inferno,
há uma verdadeira consciência sobre o valor da vida. Mais vale uma alma do que o mundo inteiro. Mas isso precisa ser real para você. Uma vida que nós ganhamos, irmão, é preciosa demais. Muito preciosa. Eu me alegro com cada pessoa que, sabe, era perdida e foi alcançada, foi salva nessa igreja. Nós estamos fazendo uma obra para a eternidade. Nós precisamos ter os olhos na eternidade. Amém? E ter menos os olhos, a visão nas coisas naturais desse mundo. A maioria dos crentes hoje só pensam em dinheiro. Só dinheiro o tempo todo. Então a igreja precisa olhar mais para a eternidade, dar menos valor às coisas terrenas e passar a dar mais valor à salvação das almas. Porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Quarta coisa que existe no inferno e que precisa haver na igreja. Lá no inferno, lá embaixo, onde as pessoas estão queimando, lá existe uma preocupação com a salvação dos perdidos. Verso 28 diz: porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Você sabe, o interessante, que quando o rico viu que não podia voltar, porque ele desejava voltar naturalmente, ele falou: então pelo menos manda alguém, se eu não posso. Faz alguém voltar para lá. E falar que eles não podem vir para cá. Então lá no inferno existe uma preocupação com as pessoas aqui. E eu pergunto, você se preocupa? Porque coisa terrível o inferno preocupar e a igreja não. Coisa terrível é o inferno querer que faça mais encontros com Deus, a célula multiplica, que se faça mais do amigo. Coisa terrível é o inferno estar mais preocupado com o crescimento da igreja do que a própria igreja não está preocupada com isso. Você deveria desejar o crescimento da sua célula, amém? Porque cada alma que chega é uma alma a menos que vai para o inferno. Entende isso? A gente vai perdendo o real poder e valor das coisas, achando que a multiplicação de uma célula é um negócio normal, natural. Não é, irmão. Nós só vamos ter entendimento claro, talvez na eternidade, do que nós fizemos aqui. Então, lá no inferno, as pessoas estão preocupadas com os parentes, com os amigos. Nós também precisamos nos preocupar nesse sentido. Olha para cá, você que é patrão, você que é empresário. Deus te deu sua empresa para te abençoar, amém, irmãos? Mas não te deu a sua empresa só para isso. Deus te deu a posição de autoridade e influência para você usar influência para levar eles para a igreja. Convida eles para a igreja. Se você é patrão dele, chama ele para vir na igreja. Eu tenho certeza que ele não vai falar não para você. E fala para ele: se não for, eu te demito. Entendeu? Brincadeira, viu, irmãos? Entenda, por favor, quando eu estou brincando. Mas chama para você ver. Ele vai falar: nossa, eu vou ter que ir, não tem jeito. Eu vou ter que ir agora. Não gosto de crente, mas eu vou ter que ir. Então, o que você está fazendo com sua influência? Ah, pastor, eu não quero que me vejam assim. Pois é. Lá no inferno, se ele estiver lá, ele vai falar: por que que você não me convidou? Por quê? Se você tivesse me chamado, eu teria ido. Porque lá as pessoas se preocupam. Então, no inferno, há uma preocupação com as pessoas que estão em vida aqui na terra.
E quinta coisa que existe no inferno que precisa haver na igreja, é que no inferno existe um espírito evangelista. Lucas 16:30 diz, mas ele insistiu, porque Abraão falou para ele, não tem jeito, não tem como voltar. Por quê? A Bíblia diz, olha para cá, não há volta dos mortos na terra. Não há. Hebreus capítulo 9 fala a respeito disso. Que uma vez que o homem morre, depois disso ele aguarda o juízo. Não volta. Pastor, mas e lá no centro espírita? O que é aquilo lá? Com todo respeito se você é espírita. Mas eu preciso te falar a verdade. Aquilo lá não é a pessoa. Aquilo lá é um espírito maligno, falando na boca daquele sujeito. Porque não volta. Só vai voltar no dia que ressuscitar, para ser julgado. Então, ele insistiu porque Abraão falou, não tem como voltar, acabou. Depois que morreu, acabou. Não tem o que fazer mais. Não tem jeito. E ele insiste. E ele diz então para Abraão, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Quer dizer, ele passou a ter um espírito evangelista, uma atitude de pregar, de anunciar, de convidar, de chamar. Ele passa a ter um senso de urgência, de não perder tempo. A igreja precisa de senso de urgência. Nós não podemos perder tempo, irmão. Nós fazemos tudo, trabalhamos para salvar pessoas. O tempo todo. Nós, os obreiros, estamos sempre pensando o que é que nós podemos fazer, um projeto. Nós temos que abrir uma célula, nós temos que fazer alguma coisa. Por quê? Na igreja precisa ter senso de urgência de pregação do Evangelho. No inferno tem, mas quantas igrejas que não tem? Por isso, é que no inferno existem coisas que precisam haver na igreja. No inferno, os atormentados clamam por evangelistas, para pregar para os seus parentes que estão na terra. Meu Deus, eles estão lá falando, Deus, faz alguma coisa. Não deixa eles virem para cá, não. Os mortos não podem voltar e pregar. É necessário que os vivos façam isso. E os vivos somos nós. Que possamos fazer isso, amém, irmãos? Você precisa ser um evangelista. Pastor, mas eu não sei evangelizar. Tira da sua ideia que você tem que pregar. Quando eu falo que temos que pregar o evangelho, existem maneiras de pregar. Eu, de fato, prego, ensinando. Você não precisa fazer isso. Você não tem que saber a Bíblia para evangelizar. Você tem que apenas ser alguém que convida, que chama. A Bíblia diz que quando quando Jesus salva a mulher samaritana, ela se torna talvez a maior de todas as evangelistas. Por quê? A Bíblia diz que ela largou o cântaro dela e foi na cidade dizer o seguinte: eu encontrei o Salvador. E toda a cidade veio para ser salva. Você só tem que ser uma samaritana que um dia foi salvo por Jesus e que vai lá na casa de um amigo e fala para ele: vamos no culto, vamos na célula, vamos no encontro. Só isso. Isso é muita coisa? Isso é muita coisa para fazer? Não. Um simples convite pode alterar a vida de uma pessoa para a eternidade. Entende? Isso é evangelizar. Porque no inferno há um espírito evangelista, mas em muitas igrejas não há. Então eu quero concluir essa mensagem, o tecladista pode subir já.
dizendo para você que você não precisa ir para o inferno para saber a realidade do inferno, para ter consciência. Você não precisa. Você não precisa ter essa experiência. Há algumas pessoas que dizem que já foram no inferno. Eu, honestamente, nunca fui e nem quero ir. Fala para o irmão aí, você não precisa ir para o inferno não, irmão. Ninguém precisa ir lá, não é? Tem um livro que chama Divina Revelação do Inferno. A mulher fala que foi lá e viu. Eu não sei se isso é verdade, se isso é mentira. Eu só sei que eu me lembro, quando eu era criança ainda, que, aliás, não era criança, eu estava fazendo seminário, 16 anos. O meu pastor mostrou um áudio para nós. Naquela época era áudio, na fita cassete. Ele mostrou o áudio do inferno. Hoje está lá no YouTube, você pode procurar lá, As Vozes do Inferno. Procura no YouTube. Porque a história diz que um grupo de pesquisadores na Sibéria, eles cavaram um buraco muito profundo, muito profundo. Foram cavando, cavando, cavando. Até onde deu para cavar, eles foram. E aí eles pegaram um gravador naquela época e desceu ele de alguma maneira. Desceu até lá e gravou. Esse áudio está aí no YouTube, você pode ouvir. Ele foi nos mostrado quando eu fiz seminário. Nunca esqueci. Porque as vozes é um negócio assim, assustador. Vozes de tormento, de clamor, de gritos, de dor, de gemidos. É um negócio que mexe com você. Não sei se é verdade, se isso de fato foi verdadeiro. Mas se não é, pelo menos mostra a realidade do inferno. Existem pessoas queimando lá, queimando. E vão passar a eternidade inteira nessa condição, irmão. Entendeu? Agora, você pode desviar o caminho dela do inferno. Você pode. Você pode ser aquele que mudou a rota de uma pessoa na eternidade. Fazendo o quê? Do seu jeito, da sua maneira. Da maneira que você sabe fazer. Você pode ser um evangelista. Eu só falo uma coisa para você: seja um evangelista, não seja um terrorista. Porque tem gente que ele não faz evangelismo, tem gente que faz terrorismo. Quer dizer, eu estou falando do inferno aqui, eventualmente você pode falar do inferno para alguém, mas essa não deve ser a centralidade da mensagem do evangelista. A centralidade da mensagem é o amor de Deus. Fale do amor de Deus para as pessoas. Fale do amor de Jesus para elas. Porque normalmente quando você fala de inferno, a maioria fecha o coração. Elas não gostam que você fale de inferno para elas. Então fala do amor de Deus. Fala quanto elas são amadas. Há uma história na Bíblia que eu gosto demais. Ela está lá em 2 Reis, capítulo 6 e 7. Depois você pode ler. A Bíblia diz que Samaria foi sitiada pelo rei da Síria. Igual lá na Ucrânia, as cidades estão sendo sitiadas, cercadas. Ninguém entra, ninguém sai. As coisas do supermercado vão acabando. Isso aconteceu com Samaria. O exército da Síria cercou, ninguém entrava, ninguém saía. E aí a comida acabou. Ninguém tinha comida mais para comer. Aí a Bíblia diz que tinha 4 leprosos, que pensou o seguinte: olha, se a gente ficar aqui, a gente morre. Se a gente sair, arrisca morrer também. Mas às vezes a gente vive. Então vamos arriscar e vamos lá no exército inimigo. Eles estavam do lado de dentro, saíram. Eles foram lá no exército. Chegou lá, não tinha ninguém. Não tinha ninguém.
Porque Deus fez o exército inimigo ouvir um barulho de exército. E eles correram, acharam que era um exército muito maior que eles fugiram, correram, abandonou o acampamento. E quando os 4 leprosos chegaram lá, estava vazio e cheio de comida, ouro, prata, roupa, tudo lá para eles, os 4. Aí sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eles comeram, mas aí eles falaram assim: pelo amor de Deus, nós não podemos ficar com isso aqui só para nós. Nós temos que ir lá na cidade, em Samaria, avisar que tem muita comida aqui. Eles correram até os portões da cidade e falaram para os porteiros: pode vir que tem muita comida lá. A cidade saiu e usufruiu de tudo aquilo. O que eu quero dizer isso com você? Você era um leproso. A lepra aponta para o pecado. Sua vida era uma vida de pecado, mas um dia o Senhor te curou, um dia o Senhor te salvou, e um dia o Senhor te deu comida, um dia o Senhor te deu bebida, um dia o Senhor te deu prosperidade, um dia o Senhor te deu roupa. Deus te abençoou, amém? Mas você não pode ficar com a bênção só para você, filho. Então você tem que se levantar, ir até a cidade e falar: venha, aqui tem comida para vocês também. Aqui tem bebida, aqui tem prosperidade. Vai anunciar o Evangelho, boas novas. Vá anunciar para as pessoas que estão lá fora, precisando ter a vida que você tem agora. Tem gente que quer ter a vida que você tem, mas você tem vergonha de muitas vezes chamar, de falar. Mas ela está esperando você chamar, porque ela está passando dificuldades, lutas. E se morrer sem Cristo, vai passar a eternidade em chamas. Nós precisamos ter mais evangelismo assim. Porque tem crente que tem, vou falar aqui para você, tem crente que ele tem vergonha de chamar, porque ele não sabe a vida que ele tem. O sonho das pessoas lá fora é ter a vida que você tem, filho. Entendeu? Essa semana, uma irmã da igreja pediu para eu orar com uma criança de 5 ou 6 anos, que não dorme há 10 dias, falando para os pais que vai sair de casa, vai fugir, vai embora. Os pais estão desesperados, levando para o hospital, para médico, os médicos não resolvem. Estão passando fome espiritual, estão passando necessidade, mas está lá a irmã, chamando eles: vem para o arraial, na igreja sua vida vai mudar, vem para a célula, vem para o culto, vem para o encontro com Deus. Seja o leproso que chama as pessoas lá fora, amém, irmãos? Queria que você ficasse de pé agora.